Olá, estamos aqui para mais um vídeo mensal do nosso Fiagro EGAF11 ou EGA-F11. Eu sou o Bruno Lund, diretor responsável pela Ecogestão de Ativos, e aqui comigo está Antônio da Luz, economista-chefe da Ecogestão de Ativos. Olá Bruno, olá investidores, que bom estar com vocês novamente. E eu quero começar, Bruno, te perguntando sobre um assunto que está dominando nesse momento que nós estamos gravando esse vídeo. É bom lembrarmos, né? Estamos gravando no dia 17 de setembro. O Brasil está pegando fogo, temos muitos incêndios espalhados pelo país, fumaça acabando inclusive com a minha voz, como vocês devem estar observando. Agora, e com a nossa carteira, Bruno? Tem alguma coisa que o nosso investidor precisa ficar atento sobre a nossa carteira? Nós tivemos algum foco de incêndio em alguma região que afetou de algum modo, direto ou indiretamente, alguma empresa que está dentro da nossa tese de investimento? Perfeito, Antônio. Belíssima pergunta e a resposta é não, para ser rápido e direto aqui para o nosso investidor. Primeiro, toda a safra de soja e milho, que é o grosso da carteira, já estava colhida. Segundo, nossa tese de investimentos é cadeia de insumos, baseada em quê? Em pulverização e subordinação e excesso de garantias. Tá? Então, esse fenômeno que está acontecendo agora, não só não está afetando os produtores de soja e milho, porque já estavam com a sua, basicamente com a sua produção colhida, onde poderia afetar os produtores de cana, os produtores de café, porque por mais que já tivesse colhido, são culturas permanentes, então o pé fica lá e tem que ser usado na próxima colheita, então isso pode afetar um pouco. Mas, de novo, o Brasil, você falou que o Brasil está pegando fogo, mas, assim, sendo honesto, não é o Brasil inteiro, são algumas pequenas regiões ali do Brasil que estão sofrendo com fogo. Você vê alguma notícia ali de um produtor dizendo que perdeu 1 milhão de pés e etc. De novo, é um produtor, são alguns produtores que estão perdendo. E na nossa tese aqui, a gente aposta na pulverização, no excesso de garantias e na subordinação. O que significa essa pulverização? Quando eu estou operando com a cadeia de insumos, eu estou operando com contas, pegando como garantia contas a receber dessa cadeia de insumos, que são as duplicatas que as revendas vendem para esses produtores, ou seja, um pool de produtores. Então, o nosso risco não é de um produtor, é um risco de um pool de produtores no frigir dos ovos. E aqui, pool de produtores, estamos falando de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 produtores que muitas vezes estão debaixo dessas revendas. Então, se um produtor tiver problema, eu tenho os outros 4.999 ali pagando bem ali. Então, de verdade, não só não está sob risco, não só é um fenômeno que já passou basicamente a colheita de soja e milho, pode afetar ali café, que temos ali uma exposição ali em algumas cadeias de insumos ali do café no fundo, mas mesmo assim isso para a gente não nos preocupa por causa da nossa tese de pulverização. Se um produtor for afetado, eu tenho os outros 4.999 aqui, como eu vinha mencionando, para honrar os pagamentos desse empréstimo que a gente fez ali por intermédio dos certificados de recebíveis do agronegócio que compõem o fundo. Então, resposta não, não afeta, óbvio que estamos monitorando, óbvio que nos aflige aqui como seres humanos, lamentamos, nossa empatia e lamentamos isso, mas por outro lado, do ponto de vista de afetação para o fundo, zero, e a nossa tese é blindada para isso, então isso é importante. Então que ficou bem claro, a produção de grãos do Brasil, que é a grande produção, já foi colhida. E onde pode ter algum problema são nas lavouras permanentes, como é o caso do café. Vimos uma estatística que dizia que 1 milhão de pés de cafés tinham sido queimados. É um número enorme, só que nós temos que considerar que o adensamento médio é 10.000 pés por hectare. Nós estamos falando de 100 hectares no universo de 1,5 milhão de hectares que são plantados no Brasil. Então, só para o nosso investidor ter clareza das proporções, mas o Bruno já nos respondeu. Lamentamos como brasileiros, como seres humanos, o que está acontecendo, mas não afeta em nada nem o agro e muito menos a carteira. Bruno, você pagou ótimos rendimentos no mês de setembro referente ao mês de agosto.
Fala um pouco sobre os rendimentos pagos. Claro, não, perfeito. O rendimento esse mês, anunciado no dia 3 de setembro, foi de R$ 1,18, isso referente a 22 dias úteis, né, que foi o número de dias úteis ali no mês de agosto. Tá? Um rendimento bastante robusto, né, bem acima da média do que a indústria de fiagros, né, vem pagando. Isso por conta da resiliência da nossa carteira, por causa da nossa tese blindada, né, e por conta, né, dos 3 pilares da nossa tese, como eu sempre reforço aqui, eu acho que é bom reforçar sempre, subordinação, subordinação, ou seja, que nos protege, né, para as primeiras perdas. Tá? Segunda coisa, pulverização, então eu não estou exposto a um produtor, por exemplo, essa questão da queimada, né, não nos impacta, por quê? Por causa dessa parte da pulverização aqui do pilar da nossa tese, e o outro pilar é excesso de garantia, né? Geralmente eu peço 120% ali de razão de garantia, o que me dá um colateral adicional ali de 20%. Então, o nosso fundo, né, vem performando muito bem desde o seu início, que foi no dia 22 de dezembro de 2021. Tá? E esse ano, que está sendo um ano desafiador aqui para o agronegócio, nosso fundo continuou performando bem. Nós falamos aqui em vídeos anteriores que o nosso fiago não ia ter problema e, de fato, isso está se materializando, não está tendo problema. Né? Alertas aqui a colar, né? Eventualmente a gente liga uma lupa aqui, liga uma lupa lá para entender melhor a situação, mas, de verdade, a gente montou a tese a dedo, né, por conhecer o agronegócio profundamente, por entender que a tese dessa forma teria, né, essa blindagem natural contra, né, essa indústria a céu aberto que é o agro, seja as estiagens, seja o excesso de chuva que a gente sofreu esse ano, seja essa queimada que estamos sofrendo agora, nossa tese consegue passar incólume, né, a esses fenômenos que, né, obviamente lamentamos, né, quando isso ocorre com um determinado produtor, né, mas de qualquer forma, né, o nosso fiagro, por conta dessa tese, acaba tendo essa blindagem. Tá? Então, 1,18, né, um novo, né, rendimento bastante, né, robusto, tá? Que, né, foi anunciado no dia 3, pago no dia 10 de setembro, né, no 7º dia útil do mês. Então, gostamos bastante aí do que a gente conseguiu, né, anunciar. Né, falando de acumulado em 2024, esse ano, para quem está entrando agora até agosto, foram 8 meses e até agora já pagamos, né, R$ 8,12, né, de rendimento para os nossos... Desculpa, R$ 9,30, né? 8,12 foi no mês passado, em julho, né? Mas em agosto, R$ 9,30, equivalente, né, ao CDI mais 4, né, que é o nosso objetivo, e a gente vem conseguindo entregar esse objetivo aqui para os nossos investidores. Maravilha, Bruno. E como é que foi a performance do fundo nesse mês? Perfeito. Performance do fundo esse mês, eu gosto de sempre falar de 3 métricas, né, como você já tocou aqui, né, em outros vídeos. Né, eu gosto de falar como é que está a performance no secundário, como é que está a performance no contábil do fundo, que é onde está o fundamento mesmo, que é onde está a carteira e como a carteira, né, do fundo está performando e não, né, pelas leis de oferta e demanda ali da cota. Né? E por último, olhar o resultado contábil, que é uma proxy, né, que pode ser comparada ali, né, com o dividendo que a gente está pagando aqui para vocês. Tá? Então, falando, né, de secundário, o mês de agosto, né, a gente veio aqui... Não faltou aviso. Falando que, né, o nosso fiago estava muito barato, que de fato a cota estava deprimida por causa de um excesso de negativismo, né, da mídia para com, né, o agro, na nossa visão, de forma desmensurada, né, e desmedida. Né? E agora, aparentemente, né, a chama reacendeu, né, as preocupações com o agro estão começando a se dissipar. E com isso, o que aconteceu? Rentabilidade no secundário de 5,25%. Então, a cota foi de 91,35 no fechamento de julho para 94,85, seguindo um pouco o que a gente já imaginava que ia acontecer. Né? A safra está sendo resolvida, está ficando claro, né, que os problemas dessa safra não bateram, né, aqui no nosso fundo, né, e no agro de uma maneira, né, em geral. Né, um problema aqui, outro acolá, mas isso, né, não afeta, né, a nossa tese, e com isso, né, os investidores estão acordando, estão vendo que a nossa tese realmente ela é interessante, ela é uma tese que tem um quê de defesa nela, pela forma como ela foi estruturada, e com isso, nessa rentabilidade aqui de 5,25 no mês de agosto. Então, quem entrou no mês de julho se deu muito bem ao longo do mês de agosto. A gente acha que a tendência ainda é positiva, nessa cota ainda deve voltar mais, ela ainda está num patamar, né, deprimido, eu diria, no 94,85 foi o fechamento de agosto, ainda é deprimido, um patamar deprimido. Né, a tendência é que ela continue, né, subindo. Eu diria que a gente deve esperar aí, tá? Obviamente não temos bola de cristal, mas ela deve voltar para um patamar de 100. Não tem por que não, né? Não tem por que não. Né? Então, o fundamento, né, nos leva a crer que, né, o patamar, pelo menos o patamar de 100 deveria voltar
né, um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde, a gente não sabe, é difícil você mensurar a velocidade de volta, mas né, o fundamento está lá. O fundamento está lá em 100, né, e a gente está né, basicamente tradando fora do fundamento, né, o mercado está tradando fora do fundamento. E nós avisamos tantas vezes, né, Bruno? Pô, aproveita a oportunidade, porque o que nós... E os investidores que estão aqui acompanhando nossos vídeos sempre, o que os caras estavam vendo aqui? Poxa, o fundo está liso, o fundo não tem problema nenhum, segue funcionando exatamente como o esperado, apesar do país estar passando por uma crise no setor do agro, nossa carteira performando muito super bem, até porque ela foi desenhada esperando que as oscilações que são naturais os altos e baixos do agronegócio, ou seja, quando ela foi desenhada, já se previa os altos e baixos, porque isso é do setor. Exato. Então as coisas aconteceram absolutamente. Aí cai no mercado secundário, quem nos acompanhou aqui seguramente não vendeu. Seguramente não vendeu. Então, recuperou aí 5,25%. 5,25%, exatamente. Então, mercado secundário, 5,25% de rentabilidade aí no mês de agosto, né? Como já vínhamos avisando que a cota estava bem barata. Ainda está, tá? Assim, esse 5,25% não, a gente acha que vai ter mais uma grande pernada de alta aí. Então, né, fiquem atentos aí, né? E de verdade, né, se vocês tiverem né, oportunidade né, e estarem aqui com a gente, entendendo o agro, vendo que de fato né, nossa tese é uma tese né, robusta, né, acreditarem aqui no que a gente vem falando, eu se tivesse o lugar de vocês, eu não titubearia e não deixaria de comprar se vocês tivessem oportunidade. Tá? Bom, liquidez vem aumentando o fundo, né, por conta, obviamente, desse excesso de rentabilidade. Né? Esse mês de agosto foi um mês um pouco mais ativo, então nossa liquidez aumentou né, de 500 mil para 600 mil reais aqui agora. Isso aqui é a média dos últimos 30 dias. Né? Nos últimos dias a gente viu uma liquidez maior do que isso, a gente voltou a tradear acima de 1 milhão de liquidez tá? Nos últimos dias. Tá? Inclusive agora estamos aqui no mês de setembro, já vimos alguns dias aqui em que a liquidez né, superou ali 1 milhão de reais, né, chegou a 1 milhão e 300 né, aproximadamente em alguns dias. Tá? Então, liquidez está voltando. O número de cotistas está voltando também, porque né, como o agro saiu um pouco desse negativismo da mídia, né, as pessoas voltaram de fato a se animar com o agro. Então, é natural não só que a rentabilidade volte, como também né, a gente tem aumento de número de cotistas, e isso está acontecendo. A gente teve um aumento aqui de número de cotistas, né, basicamente 100 cotistas novos aqui, aproximadamente aqui de julho para agosto. Não é pouco ainda, mas acho que logo né, vem mais. Tá? Então, estamos com 12.253 cotistas. Tá? E falando agora da outra métrica que eu gosto de falar, que é a segunda métrica, que é o resultado contábil do fundo. Tá? Em termos de resultado contábil do fundo, agosto foi um mês que rentabilizou para o fundo 1,05, tá? Pouco a menos do que a gente imaginava. Basicamente aqui tiveram dois papéis que sofreram uma reprecificação, em que teve um aumento de taxa, né, um aumento de spread, na nossa visão injustificado. Tá? Quando você olha né, essas duas empresas, né, esses dois crashs que sofreram com esse aumento de spread né, no mercado, a gente acha que não existe né, fundamento para isso. Tá? Inclusive a gente discutiu com o nosso administrador né, e tudo mais, quem dá preço né, é o nosso administrador. A gente falou, cara, mas que evento que você viu aí? Cara, foi alguém né, que precisava de alguma liquidez. Né, são papéis que eu não tenho né, 1 bilhão de volume de emissão, são papéis aqui pequenos, né, estamos falando aqui papéis de 30 milhões de emissão, 50 milhões de emissão, né, alguns deles 100 milhões de emissões ali no máximo. Então qualquer né, saída né, de mercado, né, eventualmente você pode ter essa remarcação de preço, mas ela é temporária e depois ela volta, como já vimos né, no passado. Então a gente teve essas remarcações de preço tá, em dois papéis. Tá? Isso fez com que, né, remarcações pequenas, tá, nada muito relevante, não temos preocupação nesse papel, pelo contrário, né, tentamos argumentar com a administração que não fazia sentido, mas ele tem né, a metodologia dele, ele seguiu a metodologia dele, né, tá certo, não está errado o que ele está fazendo, porém na nossa visão isso né, logo deve voltar. Tá? Então essa rentabilidade que foi de 1,05, muito boa ainda, né, bem superior né, ao CDI, que foi de basicamente 0,78 aqui agora né, nesse 0,87 agora nesse mês, tá? Foi de 1,05. Se não tivesse ocorrido essas remarcações, a gente estaria com uma rentabilidade de 1,15. Então a gente imagina que em algum momento isso volta, vai dar mais 0,10 de rentabilidade para o fundo, tá? E vida que segue. Tá? Então, agosto, o resultado contábil também, de novo, super saudável. Né? Teve essas duas remarcações que, na nossa visão, né, não fazem sentido. Né? Porém, isso deve voltar em algum momento, como a gente né, já falou né, outras vezes aqui. Tá? Então, o resultado contábil, né, 1,05. Né? Se não ocorresse essas remarcações, teria sido 1,15.
Resultado por cota, que é outra métrica que eu gosto de falar. A terceira métrica que eu gosto de falar aqui é uma métrica, né, que você pode comparar ao rendimento. Né? Pagamos 1,18 de rendimento, resultado por cota, por conta dessas remarcações, foi 1,03. Tá? A gente tinha uma gordura aqui, né? A gente tinha uma gordura de resultado retido aqui de 36 centavos por cota, e é para isso que a gente mantém essa gordura. Exatamente, para conter essas oscilações de mercado, que na nossa visão não fazem sentido, mas que é natural do mercado ter essas oscilações, a gente consiga, né, continuar pagando vocês CDI mais 4. E esse mês não foi diferente, né? Por mais que o resultado, né, contábil, né, por cota do fundo foi 1,03, né, por conta dessas remarcações, eu consegui pagar vocês 1,18, né, equivalente ao objetivo de CDI mais 4, tranquilamente, que eu tinha essa gordura. Com isso, né, minha gordura que estava em 0,36 cai para 0,21, mas como eu mencionei, a gente imagina que, né, num futuro próximo esse preço volte e essa gordura se recupere. Então, né, pelas três métricas, né, esse mês de agosto, né, foi muito interessante, né, secundário voltando forte, 5,25, o contábil, né, continuando de forma, né, robusta, né, e resiliente, né, 1,05, se não fosse pelas remarcações seria, né, 1,15, e o nosso resultado por cota também muito robusto, 1,03, e eu mantendo ainda uma gordura de retido também bastante interessante para conseguir pagar os nossos cotistas, nosso objetivo de CDI mais 4, independente dessas oscilações naturais do mercado que acontecem. É para isso que a gente guarda essa gordura aqui no fundo. Tá? Então, são métricas bastante interessantes, bastante robustas, mostra que o fundamento do fundo vai muito bem, obrigado, tá? A despeito do que acontece no mercado secundário. Maravilha, Bruno. Só que esses resultados todos não acontecem por acaso, eles acontecem por atos de gestão. Aliás, guardar ali, ter uma administração de caixa, de fluxo, para poder justamente enfrentar não passar para o investidor as variações de mercado, é um ato de gestão. Mas também tem aquelas outras, as compras, as vendas. Esse mês não foi muita coisa, mas diz para nós aí como é que foram os atos de gestão. Bom, esse mês a gente estava integralmente alocado, né? Não teve nenhuma oportunidade de compra e venda que ao nosso ver no mercado fosse satisfatória e fizesse a gente de fato, né, comprar um papel e vender outro papel. A gente começou o mês integralmente alocado, então não tinha espaço, né, de caixa para fazer, né, praticamente nada. Né? O único caixa que eu tinha era exatamente para garantir os pagamentos de rendimentos para vocês aí até o final do ano, como já mencionamos aqui, né, em outros vídeos. Né? Então a gente tem aqui guardado, né, basicamente um resultado aqui exatamente para conseguir, fazendo gestão de caixa, para conseguir pagar a vocês, né, a meta, né, o CDI mais 4 aí até o final do ano. Então não tivemos nenhuma compra, não tivemos, né, nenhuma venda, né, esse mês, porque não vimos uma oportunidade que fosse atrativa e que fizesse sentido a gente, né, fazer esses movimentos. Porém, tivemos aqui, por mais que não seja um mês de grandes concentrações de recebimentos, de pagamento de juros da nossa carteira, a gente teve 5 ativos, né, que pagaram juros. Tá? Esses ativos, né, esses 5 ativos, né, totalizam uma exposição para o fundo ali de aproximadamente 31 milhões de reais e meio, tá? Ou seja, 11,14% aqui do PL do fundo, e nós recebemos, né, nesse mês aqui 19 centavos por cota. Você observa que se eu paguei 1,18 e recebi só 19 centavos por cota, eu tenho esse descasamento, e esse é o nosso trabalho aqui como gestor, né? Além de selecionar alguns papéis, conseguir fazer uma boa gestão de caixa para os meses que eu recebo 19 centavos por cota, que aconteceu agora nesse mês, eu consegui pagar para vocês esse 1,18, ou seja, eu preciso guardar um pedaço de caixa aqui, e é isso que a gente, né, faz aqui, a gente sempre provisiona, né, um pedaço do caixa, né, entre, né, os meses que tem grandes concentrações de recebimento, para que a gente consiga, né, pagar a vocês investidores. Nada mais natural que o gestor, que é profissional, fazer essa alocação de caixa, e não a empresa, né, que não é o business dela ficar fazendo a alocação de caixa. O business dela, né, é vender insumo agrícola aqui no nosso métier aqui, na nossa tese de investimento. Tá? Então a gente quer que ela se concentre em vender insumo agrícola e não se preocupe com o caixa dela, e que ela esteja ali, né, que a gente proponha, né, produtos que estejam coerentes com o ciclo operacional de negócio da empresa. O ciclo operacional de negócio da empresa implica em eu ter, né, um grande fluxo de recebimento dessas empresas em junho e dezembro, que são, né, os ciclos ali de recebimentos naturais ali de safra e safrinha. Tá? E deixar a alocação de caixa aqui para a gente, que é o que a gente faz super bem aqui, e é por isso que a gente consegue, né, pagar esses rendimentos aí robustos aí para vocês. Então, não fizemos nenhuma ação, mas tivemos 5 pagamentos de juros, 18, né, basicamente. Foram 19 centavos aqui de pagamento de juros, 617 mil reais aqui aproximadamente. Tá? Isso comparado, só para você ter uma ideia, com o mês de junho, que foi um mês de grande ação aqui, foram 21 ativos, né, pagando, né,
deu R$ 5,65 por cota, né? Então, em junho, a gente recebeu um calhamaço de recursos, já alocamos esse calhamaço de recursos, né, mencionando para você, né, ao longo de julho a gente já tinha feito essa alocação integralmente, né, comparado, né, com os 5 ativos que pagaram agora, você vê que é uma ordem de grandeza, né, bem inferior. Em linha com o que a gente esperava, né, de recebimentos, a gente recebeu 100%, ou seja, nenhum atraso, nenhum percalço no meio do caminho, 100% de adimplência está aqui. Tá? O realizado está em linha com o que a gente orçava de recebimento, que era, né, um índice de pagamento 100%, coisa que de fato se realizou. Hoje, né, só passando aqui para vocês, né, permanecemos com uma carteira aqui de R$309 milhões de PL aproximadamente, estou 97% alocado, a única parte que não está alocada é a parte para fazer jus aos pagamentos aí para vocês. Tá? Os ativos-alvo aí rendendo aproximadamente aí próximo de CDI mais 5, tá? CDI mais 4, né, e 92, e o caixa, né, que eu tinha, né, no final de agosto, né, de 9,6 milhões, hoje já está em 6 milhões, que eu já fiz o pagamento de rendimentos aí para vocês, né, mas o caixa que eu tinha é exatamente o suficiente para pagar vocês aí até o final do ano. Tá? Então, com isso aqui eu termino minha parte aqui de gestão. Queria passar aqui a palavra aqui para o Antônio, para falar um pouquinho de macro, falar um pouquinho de agro, inclusive, né, macro agora, não sei se vocês investidores, né, são diletantes aí do mercado financeiro, mas vocês devem ter visto uma reprecificação muito grande na curva de DI. Né? Essa reprecificação na curva de DI faz com que a nossa expectativa e várias casas aqui, né, comecem a olhar incrementos de taxas de juros, né? Hoje a gente está com 10,5% de Selic, né? Devemos subir essa Selic, tem casa precificando aí 200 bips de subida de juros aí nesse ciclo de aumento agora, então indo de 10,5% aqui para 12,5%. Tá? Então o Antônio vai falar um pouquinho disso, também vai falar um pouquinho de macro e agro. Antônio, a palavra está contigo aí para dividir aí com nossos investidores aí nossa visão de macro e agro. Maravilha, Bruno. Não sem antes te cumprimentar pelos belíssimos resultados do fundo, essas ações de gestão geram muito resultado. O pior do ciclo do agro nós já passamos, agora daqui para frente tende a ter um ciclo bem mais harmônico, enfim, mais tranquilo, e passamos incólumes, parabéns. Bruno, nós estamos gravando esse vídeo num dia muito difícil, o dia 17 de setembro, amanhã, dia 18, o Banco Central decide juros no Brasil. Nosso call é 50 ou 25? Fala aí, Antônio. 25. Lá nos Estados Unidos também será decidido os juros, então ainda seria mais fácil, né, gravar com os dados já sobre a mesa. Agora, o fato é que nós vamos ter alta de juros no Brasil, porque a inflação não para de dar sinais de resiliência e de aumento e de desancoragem das expectativas. Isso que o Bruno falou é muito correto, a curva do DI já está precificando uma alta mais elevada, e para você que está aqui num Fiagro que paga DI mais 4, poxa, não tem melhor lugar para estar em termos de investimento no momento desses, como no nosso Fiagro. E essa reprecificação é importante nós entendermos que ela tem uma origem fiscal. Nós estamos mês a mês deteriorando o nosso fiscal, e inclusive estamos numa fase que começa a ficar mais aguda, onde inclusive o Banco Central e o Tesouro Nacional começam publicamente a ter divergências a respeito do tamanho do buraco. Isso é muito ruim, são 40 bi de diferenças. E isto vai tornando a incerteza por parte do mercado cada vez maior sobre o fiscal, porque até as estatísticas começam a ter dúvidas, e isto vai elevando a curva de DI. A curva de DI responde também à incerteza. Então, estamos com uma inflação elevada. É verdade, o IPCA veio mais comportado em agosto, que foi divulgado no início de setembro, mas ainda assim bastante resiliente. Por outro lado, os Estados Unidos vai finalmente iniciar o ciclo de redução de juros, estão inclusive com uma atividade econômica muito enfraquecida e enfraquecendo. Em 12 meses, os Estados Unidos já está com o CPI em 2,5%, a meta é 2%, não pode começar a baixar juro quando bate na meta. Se começar a baixar juro quando bater na meta, a inflação vai cair bem abaixo da meta. Tem que começar a fazer isso antes. Então, os Estados Unidos está pronto para reduzir os juros, deve reduzir. No Brasil, eu sinceramente achava que nós iríamos começar o ciclo de alta em novembro, mas há quase que um consenso que começa a aumentar amanhã. Então, se é para aumentar amanhã, eu aumentaria a 25, não mais do que isso. E mais importante do que o aumento vai ser o comunicado
e ata, que é onde a gente vai ter clareza de como que os membros estão pensando o futuro das decisões, o futuro da inflação, como é que eles estão vendo esses dados do varejo que estão super aquecidos, os dados no setor de serviços que estão muito aquecidos e que vai exigir de fato uma reavaliação do ponto de vista dos juros. Então é juro para cima no Brasil, juro para baixo nos Estados Unidos, pressão no câmbio para baixo aqui no Brasil também. Falando de agro, Bruno, eu quero dar uma ótima notícia para os nossos investidores. Pessoal, nós estamos em setembro, já visualizando uma preocupação com os preços das commodities lá em março, abril e maio. Quero deixar claro que a Ecogestão de Ativos não vai esperar os preços caírem lá na frente para ver o que nós vamos fazer. Nós estamos já vendo isso agora. Por que essa preocupação nós temos? Porque estamos diante de uma produção enorme no mundo. O mundo vai produzir muito, o Brasil vai produzir muito. Bom, mas Antônio, o Brasil está tendo todos esses problemas de incêndios, de seca, o quanto isso impacta a nossa produção. Esse é um ponto muito importante. O Brasil está sim com uma seca muito severa. Essa época é época de seca, mas ela está mais intensa e mais duradoura do que o habitual. O que o INEMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, no seu relatório para o agro, ele trouxe? Olha, setembro vai ser seco. Outubro vai ser menos seco, mas ainda vai ser seco. E novembro as coisas normalizam. Qual é o problema disto? Eu posso ter algum atraso de plantio, pontual, alguma coisa aqui, outra acolá. Antônio, então olha só, ano passado eu tive problema, esse ano eu vou ter problema de novo? Não. Atrasar plantio é muito melhor do que plantar e aí estiar e perder o que foi plantado e ter que replantar, porque aí eu tenho muito mais custo, porque daí eu perdi a produção na arrancada. É diferente. É 1000 vezes eu atrasar uma semana, 2, mas depois que começa, engata uma segunda, terceira, quarta e quinta marcha e vai embora, do que eu começar a plantar minha lavoura, ficar tranquilo e aí vem o problema. Então, é uma situação muito diferente do ano passado. Os boletins meteorológicos todos apontam para o seguinte cenário: vai atrasar uma semana, 2, depois vida que segue normal. Nós vamos ter uma safra cheia, porque as plantas depois elas se recuperam nesse processo. O que pode acontecer eventualmente? Esse atraso na soja fazer com que a produtividade seja ainda maior. Por quê? Porque a gente antecipa o plantio de soja para caber o milho na jogada. Então atrasar uma semana ou 2 não prejudica tanto o início do plantio do milho lá na frente e ainda favorece a produtividade da soja. Então a gente pode ter um repique aí de produtividade de soja. Isso tudo pode trazer um volume de produção para preços um pouco mais baixos. E aqui é a grande notícia que eu quero dar para você. Sabe quanto é que nós estamos vendido de soja para o ano que vem? 26%. Sabe o que isso significa? Que quando o preço, que é sazonal, estiver dando a barrigada lá embaixo e os preços estiverem bem baixos, a maior parte da soja brasileira para ser vendida no primeiro semestre, Bruno, será vendida aos preços que estão sendo comercializados agora, que são acima do break-even, que garantem lucro, que garantem margem. E isso é algo que nos deixa muito felizes, porque nós temos incentivado muitos produtores a fazer essas travas. E quem nos acompanha toda semana no EcoAgro Talks, que é o nosso podcast de macro e agro, de toda segunda-feira de manhã, tem acompanhado isso. E nós estamos com a melhor venda futura de soja dos últimos 3 anos. Então nós estamos muito tranquilos, porque ano que vem, mesmo que o preço eventualmente caia, ele vai trazer ele vai cair, depois vai voltar no segundo semestre, e durante esse período nós vamos comercializar aquilo que tinha sido contratado a preços bem acima, o que nos traz bastante segurança. Preço do milho subindo, preço do café subindo, ainda mais agora com essa questão das queimadas. E no nosso business, aproveitando esse gancho, Antônio, muitas das revendas que estão no nosso fundo, né, têm operado com barter, né? E quando elas operam com barter, né, e fazem bem feito, né? São as revendas que a gente segue, a gente obviamente faz análise aqui e vê que ela faz isso muito bem feito.
Quando opera com barter, naturalmente ela precisa fixar preço, né, do ano que vem, naturalmente. Então ela basicamente ela está vendendo insumos, né? O que é barter? Né? Acho que é legal falar aqui para o nosso investidor, é um termo técnico aqui do agro. Talvez vocês investidores não conheçam, né, que são, né, iniciantes aí no agro. Basicamente é quando, né, você vende, né, um determinado insumo, uma determinada matéria-prima, tá? No caso aqui estamos falando de insumos agrícolas para um produtor, e ele, ao invés de te pagar em dinheiro, ele te paga em sacas de soja ou sacas de milho, dependendo da safra aqui que a gente está falando. Tá? Quando colher, lá na frente, colher. Tá? Então há um determinado preço. Esse é um barter. Fixado. E aí, para você completar o barter bem feito, o que esse produtor faz, o que essa revenda exige, que esse produtor fixe o preço numa trading. Então já procure uma trading já, beleza, você está fazendo um barter aqui comigo, você vai me pagar aqui em sacas de soja, né? Geralmente, né, faz uma CPR física, né, que é o título, né, digamos assim, que formaliza, né, essa operação, e é uma exigência da revenda que esses produtores fixem, né, com tradings, aí estamos falando aqui de ADM, de Bunge, de Cargill, né, tradings, né, geralmente ou de primeira linha ou de segunda linha, etc., né, já fixem esse preço. E é por isso que a gente está tendo esse grau de antecipação, né, de preço, né, muito grande que o Antônio está falando. Então as revendas que hoje estão no nosso fundo são revendas que já estão, né, com preços, né, comprometidos, com preços mais altos e, consequentemente, vão ter uma margem muito melhor, né, no ano que vem. E mais, os produtores que são clientes dessas revendas, por já estarem com seus preços, né, fixados e com as suas margens já asseguradas, também não vão ter problema. Ou seja, são revendas que naturalmente, né, para o ano, né, de 2025 vão passar relativamente bem por já ter fixado, né, toda essa relação entre a venda de insumos e a entrega dos grãos e também o preço desses grãos lá na frente. Ou seja, são revendas que dificilmente vão ter algum problema de margem, né, ali em 25, né, e produtores que dificilmente vão ter algum problema também de margem ali em 2025. Ou seja, já tá sendo basicamente um fenômeno que está dando, né, um grau de tranquilidade aqui para a gente, né, bastante, né, interessante, né, por entender que essas revendas vão ter essas margens, né, fixadas, os produtores também estão com essas margens fixadas e que dificilmente a gente vai ter algum problema, né, de resultado ali para essas revendas. Então só queria botar esse gancho aí que eu achava que era importante. Super importante para o nosso investidor, ele precisa entender que são feitas ações de gestão dentro da casa para minimizar eventuais danos lá na frente. E é assim que a gente trabalha. Então, hoje nós estamos muito tranquilos e quando os preços caírem, se eventualmente caírem, que é a tendência, muita gente vai se desesperar, vai se preocupar e nós vamos estar aqui tranquilos. E ainda vamos dizer para você, lá num vídeo lá na frente, no ano que vem, vai lá e olha o vídeo lá que foi divulgado lá em setembro do ano passado, vê se a gente não está falando desse assunto. Pois então, é tentar se antecipar aos eventuais problemas. Então, Bruno, esse foi o nosso cenário de macro e agro. Maravilha, Antônio. Obrigado pelas suas considerações, como sempre, iluminadoras, né? E com isso eu dou por encerrado aqui o nosso vídeo. Muito obrigado por ter nos assistido até aqui. Continue, né, nos assistindo sempre. Não deixe de nos procurar nos nossos canais, né? Venha aqui no site da Ecoagro, no site da Ecogestão de Ativos, procurar os nossos relatórios escritos, que a gente também faz relatório para quem gosta de ler, né? Tem lá os relatórios por escrito para você, né, ler e ver as tabelas, ver os gráficos, tá? E também não deixe de escutar aqui o nosso, né, podcast segunda-feira, muito bom, né? Antônio conduz esse podcast aí, né, super bem toda segunda-feira. Não deixe de nos seguir aqui, tá bom? Com isso eu dou por encerrado aqui o nosso vídeo e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.